Pronto, acho que vou começando, entrando, também vai entrando mais pessoas, mas acho que não há problema. Uhum. Pronto, bom dia, o meu nome é Nuno Moura, faço parte do NEC, como já devem perceber, e hoje estamos aqui para uma palestra focada na área da automação de Azevedo, que vai dar o seu ponto de vista, apresentar alguns projetos e depois no fim vamos ter a oportunidade de fazer-lhe algumas questões. Queria também dar a oportunidade de mostrar aqui o nosso site e fazer referência ao facto de esta semana termos a CIP Skills Mãos à Obra com uma parceria com a Sinopsis, que vai ser um projeto muito interessante em que vocês têm a oportunidade de ganhar um Raspberry Pi, por isso inscrevam-se. Penso que as inscrições terminam hoje, por isso inscrevam-se. Queria também mostrar aqui o nosso guia de estudante que nós fizemos este ano, porque como sabem o nosso curso vai mudar, o plano de estudos vai sofrer algumas alterações. Queria só fazer referência ao facto de que as especializações vão acabar como as conhecemos. No entanto, se vocês vierem aqui, conseguem ver aqui algumas cadeiras que nós achamos importantes para quem quer seguir cada uma das especializações, ou pelo menos tentar focar-se um pouco nessas áreas. E no caso de Gestão Industrial, que é a palestra de hoje, nós achamos importantes cadeiras como Sistemas de Informação, Informática Industrial, Gestão de Operações, Sistema de Gestão de Qualidade, Sistemas de Informação Empresariais. Pronto. Em relação à palestra de hoje, como já disse, vamos ter a oportunidade de primeiro ouvir o professor e depois vocês farão, no final, algumas questões, em que terão a oportunidade de falar ou então escrever na perguntas e respostas. Aproveito também para dizer que a sessão vai ser gravada, por isso quem não quiser aparecer, que por favor não o faça, porque vai ficar gravado. Pronto, penso que vou dar a oportunidade ao professor de começar, vou interromper o compartilhamento. Uhum. Posso então partilhar a minha apresentação, não é? Não é, Nuno? Sim, sim. Eu vou partilhar também. Já estão a ver a apresentação, não é? Estamos. Deixem-me só para ver aqui as pessoas. Ora bem, muito bom dia a todos e eu começo naturalmente por agradecer o convite, em particular a este núcleo que eu acho muito importante, enfim, neste caso da Engenharia Eletrotécnica e Computadores, e eu acho que os estudantes têm uma oportunidade fantástica de esclarecerem e acima de tudo, terem ali umas fontes de informação importantes e hoje em dia, com tanta oferta, será importante que toda a gente se sinta mais ou menos esclarecido. Portanto, o que pediram foi para falar um bocadinho sobre alguns dos projetos que se acontecem no domínio da gestão industrial e eu vou referir alguns dos projetos, em particular aqueles que, de certa forma, tiveram sempre ligados com alguém da vossa área. Portanto, são projetos em que, de facto, têm uma base significativa do vosso curso ou feito com pessoas que eram do vosso curso, ou alunos, ou seja, do que for, mas, portanto, sempre com uma ligação muito grande ao curso. A primeira coisa importante, e muitas das vezes há essa, sinceramente, não há sempre, mas por vezes há assim alguma dificuldade em perceber enfim, a questão do engenheiro industrial da FEUP e a confusão com a gestão e as pessoas às vezes confundem de facto as coisas. E porque é que vocês têm uma vantagem de facto competitiva relativamente ao mercado? Naturalmente que o que se consegue, e esse é um aspecto muito importante, é vocês terem a possibilidade de terem uma formação em engenharia, não é? Vocês sabem disso e andam num curso de engenharia, mas depois, com esta lógica desta especialização de gestão industrial, é vocês terem aqui um flavor, digamos, uma componente importante digamos, de gestão. Quando se fala de gestão, podem-se falar de várias coisas. Isso que estão aí não são disciplinas, naturalmente, que vocês agora até poderão fazer algumas, naturalmente, não é? Mas no contexto da própria Universidade do Porto, vocês podem sempre
fazerem disciplinas fora do vosso curso e têm sempre essa possibilidade. Mas só para terem uma noção, de facto a engenharia tem uma vertente de certa forma técnica, mas não só. A vantagem da engenharia é precisamente ter uma orientação forte à resolução dita de problemas complexos. Isso é particularmente importante nos dias de hoje e quando nós podemos naturalmente também associar ou considerar uma dimensão de gestão, portanto olhar para os recursos, seja lá o que for. E muitas das vezes as coisas, só para vocês perceberem, a natureza dos trabalhos, muitas das vezes as questões são questões muito práticas, extremamente práticas. Imaginem, isto é um chão, é o shop floor de uma empresa qualquer industrial, neste caso, mas podia ser enfim, de uma empresa não industrial, não interessa. E muitas das vezes as questões que se colocam são questões tão simples como esta questão aqui a ver neste momento, não é? Como é que podíamos melhorar a produtividade disto? E, portanto, esta questão é uma questão muito comum, não é? Coloca-se logo à cabeça como é que se pode melhorar a produtividade. E vocês que são de automação ou que têm uma formação em automação pensam logo naturalmente em investir em tecnologia e, portanto, toca automatizar as várias máquinas, porque há uma lógica, há uma ideia de que se eu automatizar, eu serei naturalmente mais produtivo. E, portanto, esta é uma lógica normal. E, portanto, vocês, naturalmente, no vosso domínio, quando vocês fazem, de facto, projetos de automatização, seja o que for, vocês estão a dar um contributo importantíssimo, naturalmente, para um trabalho, enfim, mais produtivo, eventualmente, até com mais capacidade, etc. Isso é uma abordagem normal do engenheiro de automação. Mas isto também podia ser pensado, e muitas das vezes é pensado numa lógica um bocadinho mais alargada e procurar, por exemplo, juntar as várias áreas da empresa, porque há armazéns, enfim, há quem desenvolve os produtos, há o gabinete de engenharia, há a parte de quem vende, há a parte de quem compra, e no fundo, hoje em dia, e cada vez mais, vocês veem muitas empresas a investir em sistemas de informação e tecnologias, fala-se muito da digitalização, a transição digital, etc. E, portanto, é expectável que eu, ao tomar uma decisão deste género, eu também naturalmente vou contribuir para o aumento da produtividade. E, portanto, isto é um bocadinho aquela lógica da informática industrial, de uma empresa industrial. Estão a ver a ideia? É, de facto, pensar onde é que eu posso colocar tecnologia, um conjunto de aplicações, enfim, partilhar, conseguir fazer ali uma série de explorar as sinergias entre as várias interações e com isso consigo gerir melhor e provavelmente consigo ter melhores resultados. E, portanto, esta é a visão um bocadinho do que será o próprio, enfim, engenheiro de automação e engenheiro informático, etc. Mas há o que a gente costuma dizer, provavelmente há outra forma, e a outra forma que se coloca é nós pensarmos como é que nós podíamos, provavelmente, arranjar outras soluções que não necessariamente só investir em tecnologia. Pronto, é aqui que aparece muitas das vezes a componente mais digamos, de gestão industrial, que é, por exemplo, olhar para aquela unidade produtiva, podia ser uma empresa de serviços, podia ser um banco, podia ser uma companhia de seguros, podia ser uma empresa de multimídia, uma coisa qualquer, podia ser uma software house, ou pode ser uma empresa industrial, como é o caso, e começar a olhar para isto de outra maneira, portanto, olhar para aquilo para perceber por onde é que os produtos andam, perceber onde é que as pessoas se movimentam, no fundo, perceber aquilo que a gente chama os fluxos associados. E, portanto, isto vai obrigar a que, naturalmente, que nós olhemos para essa empresa, para essa organização, de uma forma um bocadinho mais formal. E, portanto, passamos a ter que representar coisas que são, muitas das vezes, físicas, por aquilo que são, até às vezes, modelos conceptuais. E, portanto, esta é uma questão muito importante que, naturalmente, vocês começam a perceber que, da mesma forma que vocês, quando têm que fazer um esquema elétrico, um circuito elétrico, vocês têm a parte física que vem, a placa com os componentes, mas alguém teve que fazer o desenho. Estou a entender a ideia? Alguém teve, de facto, ter uma representação esquemática daquilo, porque quando há uma avaria a gente tem que perceber onde é que pode estar, etc. E, portanto, estas questões são, de facto, hoje em dia muito importantes, de facto, em qualquer empresa. E isso aí é, de facto, um dos papéis importantes daquele engenheiro, digamos, que tem um conhecimento, não só em tecnologia, mas também na componente dita industrial. E, portanto, um de vocês que anda em automação não vai ter apenas a preocupação, que muitas vezes têm, só a pensar em tecnologia,
vão lá por aí os autómatos e os computadores, e não, e começam a ver de outra maneira. Começam a pensar qual é o racional daquele negócio, qual é o propósito daquele negócio, etc. E, portanto, começam a ver isto de outra maneira e, portanto, o engenheiro, digamos, industrial da FEUP, e em particular, e isto é parte interessante, com formação de tecnologia, como é o vosso caso, e vocês têm uma vantagem brutal, posso-vos dizer, não é? Naturalmente que iria olhar para esta empresa, estão a ver, já noutro molde, não é? Olhava para o fluxo e olhar onde é que ele podia tecnologia, onde é que podia pôr sistemas de informação, e no fundo, a preocupação do engenheiro industrial para uma preocupação de facto muito mais interessante. Não era só automatizar e informatizar de qualquer maneira, não é? Que isso é o que acontece montes de vezes, mas era de facto racionalizar os processos e, portanto, fazer aquilo com uma razão de ser. Portanto, é importante vocês perceberem isto. É muito importante vocês perceberem isto e, portanto, perceberem o âmbito do que a gente está aqui a falar. E, portanto, isto aqui depois vai ter muitas, naturalmente vai ter muitas dimensões e é esse desafio que, na verdade, vocês são confrontados nos dias de hoje. Vocês estão em automação, falam imenso em tecnologias, autómatos, enfim, tecnologias web, secadas, depois os ERPs em cima, têm várias disciplinas para isto, e na verdade a gestão industrial de facto vai ter esta componente importante que liga não só tudo que é chão de fábrica, sensores, etc., mas vai de facto, vai poder olhar de uma forma holística, digamos, para tudo. E, portanto, esta é uma componente, de facto, muito importante e há uma tendência sempre muito grande das pessoas, sei lá, da automação ou da engenharia eletrotécnica pensarem, mas existem ali agora umas pessoas que são de gestão industrial, têm vantagens relativamente a nós. Opa, não tem vantagens nem coisa nenhuma, pá. Vocês têm formação em engenharia, como eles têm, não é? E é base. E depois um tem mais um bocadinho de gestão e menos tecnologia. Vocês terão talvez mais tecnologia e um bocadinho menos gestão. E, portanto, são perfis que são procurados para as empresas e, naturalmente, que são perfis diferentes, mas cada um com as suas valências. E era muito importante vocês perceberem isto, não é? É exatamente essas valências. Uns estão mais orientados, talvez, à gestão e o vosso é numa lógica talvez mais tecnológica. Aliás, em que nos dias de hoje isso é particularmente importante. Como sabem, cada vez mais fala-se em tecnologia, isso é uma componente importante. E, portanto, vocês dominam a tecnologia, vocês têm que saber compreender as organizações e a gestão e, no fundo, deviam saber aplicar a tecnologia para melhorar o desempenho das empresas, não é? E, portanto, empresas, sejam públicas, privadas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não interessa. Qualquer empresa. Por isso é que eu nem costumo chamar empresa, digo organização, no sentido que não é propriamente uma empresa dita privada. Portanto, é uma organização como um sistema complexo que tem várias partes. E, portanto, não é muito diferente, se repararem, daquilo que é um engenheiro de gestão industrial, digamos, do que será agora o mestrado, a licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial, e depois o mestrado, em que de um lado há uma componente mais de gestão e vocês têm talvez uma dimensão talvez mais tecnológica e o que, na minha opinião, tem vantagens nos dias de hoje. Portanto, depois, vamos então ao que importa e que era esse o propósito que queriam para esta, enfim, para esta sessão. Que era, vamos ver aqui alguns exemplos de projetos, não necessariamente até na ordem que está neste slide, que eu, entretanto, fiz aqui algumas alterações de última hora, mas vamos tentar perceber o que é que pode fazer, digamos, uma pessoa como vocês, com a vossa formação, e que tipo de projetos é que faz, ou que já fez, ou, enfim, portanto, isto aqui não esgota de todo a oferta possível, ou são apenas alguns, ok, e vamos então tentar perceber isso. O primeiro diz assim, maturidade tecnológica no âmbito da transformação digital das empresas. Eu compreendo que para uma grande parte de vocês isto possa não dizer nada, ou possam, sei lá, nesta fase não entenderem sequer até o que está aqui. Mas deixem-me dizer que isto é talvez o desafio maior que atualmente se colocam às empresas. É este precisamente. Porque as empresas ouvem falar tanto de tecnologia, estão a entender a ideia? É robôs para trás e para a frente, é additive manufacturing, é Internet of Things, enfim, é Big Data, é Cloud, é uma série de tralha, não é? E, na verdade, as empresas estão perdidas porque, quer dizer, adaptam a tecnologia como? Quer dizer, chegam lá e compram uns robôs e já está.
Mas será que isso vai fazer a diferença comprar os robôs? E, portanto, no fundo, as empresas estão numa encruzilhada, e essa encruzilhada tem a ver um bocadinho com a dificuldade em que têm de avançarem. Estão a perceber? Portanto, há uma dificuldade grande das empresas perceberem, na verdade, quais são enfim, como é que devem progredir, como é que elas devem, por exemplo, adotar tecnologia. Isto é como alguém que vai ao médico, pá, tem um problema de saúde, e o médico não pode, de repente, disparar com tratamentos e medicamentos. O médico não pode fazer isso. Aliás, esse não seria um bom médico. Portanto, o bom médico é aquele médico que, perante um problema ou uma ambição do doente ou do paciente, ele, na verdade, ele vai ter que saber em que ponto é que ele está. No fundo, tem que avaliar o quanto madura está a empresa relativamente a questões de tecnologia. Pá, isto é um projeto, ou é uma dimensão de tal maneira importante, isto encaixa, ou isto tem a ver com o tema talvez mais quente do momento que vocês ouvem falar, a indústria 4.0, ou até que já se chama, hoje em dia, indústria 5.0, e, portanto, isto são tipo de projetos que, tipicamente, um engenheiro com a vossa formação vai acabar por estar envolvido ou pode ir a estar envolvido. E, portanto, neste caso, o que estamos a dizer é a capacidade de chegar a uma empresa, industrial ou não, e, por exemplo, conseguir, de facto, definir qual é o seu modelo de maturidade, ou seja, dizer à empresa onde é que a empresa está numa determinada escala, quantificar como é que a empresa está relativamente a uma série de dimensões críticas. Opa, é a mesma coisa, como eu vos disse na analogia com o médico, alguém que vai fazer umas análises e vai ter uma noção se de facto está a ter muitos problemas, sei lá, de excesso de gordura, excesso de uma coisa qualquer, não é? E isto é exatamente a mesma coisa, só que fazer isto de uma forma estruturada, de uma forma guiada. Pá, para vocês terem a noção, isto é talvez dos exercícios mais importantes que atualmente hoje as empresas estão sujeitas. Pá, não sei se fazem ideia, mas as empresas que têm que fazer e fazem naturalmente investimento em tecnologia têm que saber que estratégia é que devem seguir. Estes projetos encaixam ali. Por exemplo, estão a falar de projetos em que eu estive particularmente envolvido, com pessoas também que saíram do vosso curso, por exemplo, na Galp, na Amorim, pá, sei lá, em tantas empresas que tinham que, de facto, investir em tecnologia, mas tinham que perceber como investir na tecnologia. E, portanto, são questões, de facto, em que envolve negócio, envolve estratégia e muito, opá, são questões avançadas, sinceramente. Portanto, isto não tem a ver com programar, não tem a ver com nada disso, mas tem a ver com a utilização de técnicas avançadas para conseguir definir roadmaps tecnológicos, que é assim que se chama. Pronto, este é um tipo de projetos importantes. Os projetos no domínio da maturidade. Onde é que isto é muito útil particularmente? Consultoras. Portanto, grandes consultoras, pequenas consultoras, empresas que estejam a fazer projetos de instalação de tecnologia. Pá, outro tipo de projeto, pá, muito, eu diria quase que muito sexy nos dias de hoje, é uma coisa que já fazemos há algum tempo, é o chamado Digital Twin, não sei se vocês já ouviram falar, mas Digital Twin é um conceito verdadeiramente hot, portanto é das coisas mais sofisticadas que atualmente se procuram implementar e desenvolver, e basicamente o Digital Twin, como a própria nome indica, é criar de facto aquilo que são modelos digitais de uma qualquer realidade, seja um produto, seja uma fábrica, seja um sistema, seja um mercado, seja lá o que for. E portanto, para que é que isto serve? Isto serve naturalmente para eu ter a capacidade de conseguir não só prever o que possa acontecer, mas conseguir atuar em função de cenários que eu considero. E, portanto, vocês com isto conseguem fechar um ciclo, um loop de decisão, no sentido de poderem ter muito mais eficácia nessa tomada de decisão. Portanto, imaginem uma empresa, ok? Uma empresa que tem os seus elementos físicos aqui do lado esquerdo, certo? Uma empresa, portanto, que tem os elementos físicos do lado esquerdo, ok? E é aquilo que se vê na empresa, com as máquinas, com a logística, etc, etc. E do outro lado, imaginem qualquer coisa virtual, completamente digital, que é uma representação digital daquela realidade, e eu aqui do lado direito, nesta representação digital, posso atuar, posso otimizar, posso mudar e posso fazer com que estas alterações se reflitam precisamente na parte física. E, portanto, eu tenho aqui, de facto, um espelho digital daquilo que é uma determinada realidade. Pá, isto são dos projetos mais sofisticados que atualmente se podem fazer.
nestes domínios, é muito, muito multidisciplinar. Só para terem uma noção, estamos neste momento envolvidos num grande projeto com a FASEC, para os transformadores de futuro, mas isto pode ser para um produto como pode ser para uma fábrica completa. Portanto, isto atualmente é das coisas mais, digamos, mais desafiantes. Como vocês veem, isto envolve aqui uma série de coisas, pá. Envolve tecnologia, envolve muita modulação, ok? Envolve, de facto, uma série de disciplinas que são muito comuns em engenharia, não é? E dados, etc., analítica de dados, e que, por sua vez, depois eu vou criar as aplicações que eu preciso. Por exemplo, um projeto que atualmente estou muito envolvido, aliás, na preparação, ainda não arrancou, vai agora arrancar muito em breve, aliás, até há alunos de eletrotecnia que estão precisamente a trabalhar, a fazer teses de mestrado nesse domínio, por exemplo, vai ser com a Bosch Solar, e a ideia é precisamente criar digital twins para as fábricas da Bosch. Portanto, para terem uma noção, tem a ver com isso. E, portanto, digital twin é um tipo de projetos, de facto, sofisticados, pá, que naturalmente hoje em dia estão a acontecer. Opa, ainda na mesma linha, um exemplo real de um projeto, isto que vocês estão a ver está animado, se repararem, isto é uma simulação animada, então, se vocês virem com atenção as coisas estão a mexer lá dentro, e daqui a pouco isto muda. Isto é uma das fábricas gigantes do IKEA, portanto, toda totalmente modelada digitalmente. E vocês estão a ver, nesta pequena simulação, ok, que qual é a ideia aqui? A ideia é criar modelos digitais, neste caso uma instalação fabril muito complexa, de centenas de metros, toda modelada, e perceber como é que a empresa se comporta, por exemplo, se eu alterasse a variedade dos produtos que eu estava a produzir no momento. Ou, por exemplo, como é que se comporta se eu mudasse qualquer coisa no layout? O que é que aconteceria se eu mudasse, por exemplo, a posição das máquinas? O que é que aconteceria ao fim de um ano? Será que nós conseguíamos satisfazer todas as encomendas? Qual é que era, de facto, a nossa taxa de satisfação de encomendas? Qual era a nossa taxa de cumprimento? E que problemas é que nós podíamos ter se as máquinas avariassem mais e se avariassem menos? E, portanto, estão a ver, há um conjunto de decisões, de facto, importantíssimas, que passam muito por eu ter que otimizar recursos, aumentar a eficiência, procurar reduzir custos, no fundo, responder a questões importantes. Como é que eu posso produzir de forma mais eficiente? Ora bem, isto é um exemplo claríssimo de um projeto feito com tecnologia avançada em que envolve muita gestão industrial. Portanto, isto obriga a conseguir representar máquinas por modelos, naturalmente, obriga a construir modelos de simulação, obriga a pensar em estruturas de dados, obriga a definir indicadores e, naturalmente, obriga a transformar uma coisa que é física numa coisa que é, digamos, digital e que e que nós, com esse modelo digital, conseguimos tomar decisões de outra forma e pensarmos de outra maneira. Portanto, isto é um exemplo concreto de um projeto, aliás, de montes de projetos baseados em simulação avançada. Outro exemplo podia ser, por exemplo, imaginem uma empresa que chegava à vossa beira e dizia assim, olha, nós cada vez temos encomendas mais pequenas, nós antes tínhamos encomendas muito grandes, agora temos encomendas mais pequenas, temos muitas encomendas, só que elas são pequenas. E é um problema. Nós antes trabalhávamos encomendas grandes, só a gente fazia a mesma coisa, agora não. E cada vez a gente quer ter agilidade, queremos mudar rapidamente, queremos estar preparados para produzir pouca coisa, mas fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo e tal. Portanto, isto é um exemplo real, por exemplo, de uma fábrica que foi feita de raiz e em que foi necessário desenvolver toda a abordagem ao conceito de fábrica. Já agora, só uma nota para vocês perceberem isto. Vocês se repararem, sempre que alguém quer construir uma casa, ou um prédio, ou, sei lá, uma coisa qualquer, sei lá, pode ser um hospital, seja lá o que for, naturalmente quem vai fazer o desenho desse projeto é um arquiteto, não é? Que faz o desenho da casa e o desenho lá da obra. Portanto, os engenheiros civis, de facto, tudo o que eles fazem está sujeito se repararem a um projeto. O engenheiro eletrotécnico também é a mesma coisa. Para alguém fazer um esquema elétrico, também tem que fazer um circuito. Estou a entender a ideia de fazer um esquema para depois poder fazer a montagem que quer fazer, etc. A engenharia industrial é a mesma coisa.
E, portanto, essa é que é a parte talvez mais diferenciadora, que não é muito comum ou não era muito comum. As pessoas faziam as coisas de qualquer maneira. Alguém queria fazer uma empresa, portanto, encomendava o projeto de arquitetura ao arquiteto e depois tinha para lá umas máquinas e tal, e pessoas a trabalhar, mas, na verdade, podia não ter a melhor solução. Estão a entender? E provavelmente não tinha. É aqui que entra muita gestão industrial. Estão a entender? É pensar no que se quer produzir, como é que deve ser produzido para eu tirar melhores resultados. E, por exemplo, este é precisamente um caso real de uma fábrica muito conhecida, em que a ideia era precisamente produzir sapatos customizados, portanto, pequenas séries, pá. Estamos a falar de uma fábrica que pudesse produzir, por exemplo, 2 pares de sapatos, mas fazia sapatos completamente diferentes ao longo do dia. E, portanto, foi necessário desenhar o layout, ou seja, dizer onde é que as coisas devem ficar, foi necessário definir regras para atribuir o trabalho, e, portanto, são exemplos claríssimos de projetos em gestão industrial, ok? São exemplos mesmo claros nesse meio. Pá, outra coisa muito comum, aliás, nesta área, pá, é impressionante a quantidade de projetos que vão a acontecer, o chamado desenho de processos. Pá, imaginem uma empresa, sei lá, que trabalha em consultoria e diz que trabalha em marketing, faz websites. A empresa faz websites e depois presta serviços de alojamento, presta também serviços de marketing mail, etc, etc, etc. Muitas das vezes essas empresas começam pequenas, são startups no início, não é? Pá, e geralmente são desorganizadas, estão a entender? Uma grande parte das empresas são muito desorganizadas. E quando elas crescem, depois tem muita gente, toda a gente faz tudo, é uma confusão. Enfim, geralmente é confuso. E uma das coisas que a certa altura as empresas percebem é que têm a necessidade de se organizarem. E entra aqui a parte do desenho de processos. O desenho de processos é olhar para a empresa como quem olha para um circuito elétrico, estão a entender a ideia? E representar a empresa como quem representa um esquema elétrico, percebem? Mas numa perspectiva daquilo que é, como é que a empresa tem que funcionar. Chama-se isto desenho de processos ou engenharia de processos, ok? E, portanto, há muitos projetos neste domínio. Pode ser, por exemplo, desenhar os processos da Câmara Municipal do Porto. Pode ser os processos, sei lá, de uma empresa industrial, da Volkswagen, como pode ser de uma startup, como pode ser de uma empresa de automação ou de um hospital. Porquê é que isto é importante? É importante porque quando se desenham os processos de uma empresa, a seguir, naturalmente, vai haver necessidade de desenvolver novos sistemas de informação, por exemplo, para terem dashboards em tempo real. Vocês forem à Farfetch, onde tiverem a oportunidade, vão perceber que a Farfetch tem projetada, na parede, em tempo real, uma série de indicadores. É como se fosse o dashboard de um automóvel. Vocês veem a quantidade de combustível que ainda têm, a velocidade, a rotação do motor, etc. E vocês veem isso. E, portanto, alguém tem que perceber o que é importante ter nestes dashboards. Os desenhos de processos vão permitir, por exemplo, isso. O que é importante ter? Como é que deve ter? Como é que eu devo organizar isto? E, portanto, são um tipo de projetos muito, muito, muito importantes e cada vez mais procurados. Depois, outro tipo de projetos, por exemplo, são tudo situações reais, o que eu estou a dizer, atenção, não é? Por exemplo, isto foi um projeto, sei lá, na Continental, aquele que eu vos mostrei, aquele da maturidade, por exemplo, foi feito, como já disse, em montes de empresas, na Galp, aquele que eu vos mostrei anteriormente da fábrica Ágil, por exemplo, a da Kiaia, mas montes deles, são todos em situações reais. Por exemplo, este aqui era um projeto muito importante, que era o chamado logística interna. Isto são projetos muito comuns hoje em dia. Vocês já gostam de automação e andam em robótica móvel, etc. Mas alguém tem que pensar qual é que deve ser os percursos adequados para esses AGVs andarem dentro de uma empresa. Isto não é um problema de tecnologia, isto é um problema de gestão, ok? Portanto, eu tenho que perceber como é que isso deve ser desenhado. Será que um chega ou dois é demais? Ou será que eu preciso de 3 ou 4? E se eu tiver um pico de movimentação, como é que eu devo escalonar, de facto, o movimento desses AGVs? E, portanto, como é que deve ser, qual é que será a performance que eu vou ter? E vocês percebem que esse tipo de decisões são decisões complexas e provavelmente eu só as consigo responder fazendo modelos de simulação. Estão a ver aqui modelos de simulação? Posso ter modelos de simulação 3D, posso ter modelos de facto 2D, com os vários elementos do sistema de produção, e posso ter informação em tempo real do desempenho. Por exemplo, e são exemplos de projetos de gestão industrial e que vocês já repararam, envolvem naturalmente também muita simulação. Depois, coisas que hoje em dia também são muito comuns,
e porque as pessoas gostam e eu tenho estado muito envolvido nisto em particular. A utilização de técnicas também de machine learning e inteligência artificial, opa, isto é muito utilizado a nível industrial. Não sei se vocês têm a noção, mas é talvez a dimensão de mais em exploração para os próximos anos. Vai ser precisamente o domínio da inteligência artificial nas empresas, ok? E, portanto, por isso é que se fala tanto também em digitalização. E aqui pode ser, por exemplo, como este projeto, que foi um projeto que era precisamente utilizar técnicas de machine learning para, de facto, otimizarem sistemas logísticos, ok? E, portanto, numa fábrica, sei lá, de semicondutores, como é que eu posso otimizar a logística entre as várias fábricas, etc., ou dentro da fábrica ou fora da fábrica? Isto numa lógica, portanto, com simulação e inteligência artificial. Epá, isto é verdadeiramente projetos desafiadores, em que, por um lado, tenho tecnologia de simulação, tipo FlexSim, etc., e do outro lado, posso estar, de facto, agentes inteligentes, ok, que interagem com estes sistemas de simulação. Portanto, este é o sistema mais sofisticado que existe, que é combinar atualmente tecnologias de simulação com tecnologias de inteligência artificial e dessa forma conseguir explorar novas abordagens à tomada de decisão. E, portanto, este é um exemplo de um projeto que tem sido feito, ainda foi o ano passado um ou dois neste domínio, mas há sempre vários projetos. O outro, que envolve tecnologia semelhante, verdadeiramente eu acho espetacular, sinceramente, porque eu sei que as pessoas podem não dizer muito, porque veem os dados, mas hoje em dia, quando vocês vão ao supermercado, quando vocês vão ao Pingo Doce, quando vão ao Continente, não sei se vocês sabem, mas aquilo que está lá nas prateleiras foi decidido por algum algoritmo, provavelmente até feito na Faculdade de Engenharia. E nós temos feito muitos projetos nesse domínio, que é precisamente conseguir perceber como é que vai ser o consumo, por exemplo, nas várias lojas espalhadas ao longo do país. E com isso, ao prever o consumo, eu consigo, por exemplo, preparar o meu abastecimento à loja e com isso respondo muito rapidamente. Portanto, vocês sabem que cada vez mais as lojas estão próximas das pessoas, cada vez são lojas mais pequenas, quase já não têm armazém, portanto tem que haver uma maneira, na verdade, tem que haver uma maneira de eu conseguir prever com muita segurança o que possa vir a acontecer para me antecipar. Isto, portanto, cada vez mais é usar técnicas de machine learning, meta-aprendizagem, isso é muito usado. Portanto, são um tipo de projetos menos tecnológicos, mais analíticos, se quiserem, que usam naturalmente várias tecnologias, mas também muito utilizados no vosso domínio. Portanto, aqui estamos a falar do domínio do Analytics, não é? Que é uma área em explosão de todo lado, não é? Data Science, no fundo. Isto está a ser muito, muito procurado também. E, por exemplo, situações reais, para vocês verem, é utilizar esta Data Analytics, por exemplo, em previsão, como eu vos falei, previsão de vendas, etc., mas também previsão de avarias, E isto é muito interessante, que é, por exemplo, na detecção precoce de avarias, em estações, por exemplo, de produção de energia, em centrais de produção, em subestações, em centrais eólicas, modelos de fiabilidade, e, portanto, procurar, na verdade, otimizar instalações que são extremamente caras em termos de investimento e há todo interesse de arranjar soluções tecnológicas que permitam de facto fazer isto. O que eu vos estou a mostrar são situações reais, portanto, isto foi mesmo feito, por exemplo, para a EDP, não é? E este caso envolve várias empresas da EDP ou até, por exemplo, para o metro do Porto, não é? Que estamos a falar de instalações que são caras e é necessário, naturalmente, portanto, desenvolver modelos, por exemplo, de manutenção preditiva, ok? Portanto, quando é que aquilo pode vir a variar e dessa forma conseguir ter alguma antecipação e prever problemas, ok? Portanto, pessoal, basicamente, e para não alongar mais, dei aqui um snapshot de vários projetos neste domínio, não é? Neste domínio, feitos sempre com base em tecnologia, ok? E portanto, estou naturalmente disponível para ter alguma dúvida que vocês possam ter sobre isto. Está bem? Obrigado, professor, pela apresentação. Pronto, queria só então dizer que vocês agora podem fazer as vossas questões. Acho que vão ter agora a oportunidade de até de usar o microfone, se quiserem. Deixa eu uma questão.
Ok. Qual é a pertinência de tirar um MBA para seguir esta área? Qual é a pertinência de tirar MBA, um MBA depois desta área? sim, acho que ele está a falar Deixa-me ver a para. pergunta, ok. Sim, está na Q&A. Já vi. Para seguir esta área como? Não estou a perceber. Vocês agora estão a tirar esta área e depois a ideia é se querem tirar um MBA, se fará sentido tirar um MBA a seguir, é isso? Sim, penso que é Deve isso que ele ser. está a fazer. Sim, Sim, sim. ok, já percebi. É assim, opá, posso-vos ajudar nisso porque eu dou aulas no MBA, portanto, eu sou professor no MBA e, portanto, dou aulas em 2 MBAs, no MBA e no Executivo MBA. Um MBA, aliás, só conseguem tirar um MBA depois de terem experiência, alguma experiência, ok? E, portanto, é importante a experiência. Se for um executivo MBA, vocês só vão conseguir tirar, tendo cerca de pelo menos 5 anos de experiência e tendo experiência em vários setores, etc. E, portanto, o MBA é um bocado diferente. O MBA, como o próprio nome indica, é tipo é uma formação, de certa forma, generalista, não é? É um Master Business Administration generalista numa lógica de empresa, naquilo que são todas as dimensões. Portanto, há 2 instrumentos importantes de formação complementares que vocês podem ter. Podem ter um MBA e podem ter uma pós-graduação. Pós-graduação em que eu me vou especializar. A pós-graduação é uma coisa de especialização. Estão a entender? Especializo-me em Data Analytics, ou especializo-me em operações, ou especializo-me em análise financeira. Estão a perceber? É quase como um médico, percebem? Tira uma especialidade, certo? É uma pós-graduação. O MBA, geralmente, é para quem já está numa empresa já há alguns anos, ok? Tem tipo, imaginem, alguém que já tem 7 ou 8 anos de empresa, por exemplo, e quer ter, anseia progredir, vir a ser CEO, quer perceber marketing, direito, quer perceber, estão a entender a ideia? E então pode fazer um MBA, ok? E vocês dizem, então isso é a única solução para isso? Não, há outros. O MBA é uma coisa muito intensiva, muito dispendiosa, é muito desafiante, geralmente é para quem também quer carreiras internacionais, mas depois há uma série de formações especializadas, sobre gestão, etc., na escola de gestão, portanto, mas não choca uma coisa com a outra. Quem tira MBA pode ter formação em engenharia, economia, não interessa. Arquitetos, não interessa isso, interessa mais tem a ver até mais com a própria pessoa, a vivência dela, estou a entender a ideia, a motivação que possa ter, etc. Geralmente quem vai para um MBA tem já alguma experiência de terreno, tem que ter. E se possível também alguma internacional. Está bem? Não sei se Sim, respondi. sim, acho que sim, que respondeu. Aqui outra questão. Bom dia. Como é que podemos contactar com estes e outros projetos que apresentou? Acha que devemos integrá-los, não tendo ainda frequentado unidades curriculares da especialização? Sim, aliás, vamos lá ver, muitos destes projetos envolvem diferentes níveis de conhecimento, não é? Por exemplo, quando vocês fazem a dissertação, é uma oportunidade, muitas das vezes, de estarem focados num problema, num projeto desta natureza, não é? Mas geralmente estão focados num problema, estou a entender? Mas há várias maneiras. Uma é, naturalmente, quando se faz uma dissertação, a outra, que é o que muita gente faz, procura se aproximar a determinar, no caso a faculdade, a determinadas áreas, não é? E eu estou-me a lembrar que, por exemplo, estes projetos todos, que eu vos falei, por exemplo, quase todos eles, ou diria todos, têm uma origem muito importante quer dizer, é uma base muito importante da atividade ali, por exemplo, do INESC, não é? Portanto, toda a parte de gestão industrial está no INESC, por exemplo, a eletrotecnia, a parte da robótica, etc. E, portanto, vocês, uma das coisas que podem fazer, muitas das vezes, quem quiser começar a trabalhar nesta área, é começar a ter alguma aproximação a esses domínios, estão a entender a lógica? E depois uma coisa, a sério, dou-vos isso como conselho. Isto aqui é com muito trabalho, acreditem no seguinte, isto é trabalho, dedicação, porque, se não for assim, isto é como, vocês sabem, quem me conhece, já ter dado algumas disciplinas, isto é tipo atletas de alta competição, vocês têm que ter esse mindset, estão a perceber? E naturalmente têm essas oportunidades, portanto, as disciplinas proporcionam geralmente alguns conhecimentos,
naturalmente, e depois o projeto obriga-vos a ligar os pontos, digamos assim, não é? Colocar os pontos e avançar para a frente, etc, não é? Há aqui uma pergunta já agora, o quanto é importante a componente de probabilidade estatística nesta área? Eu diria que hoje em dia, na história do Analytics, é incrivelmente importante, não é? Porque os modelos ditos descritivos, não é? Quando vocês querem descrever, portanto, há 3 grandes abordagens, como vocês sabem. Uma é olhar para o passado, são chamados modelos descritivos, não é? A chamada estatística descritiva, não é? Portanto, isso é importante em qualquer domínio, podem ter a certeza absoluta. Outra coisa é aqueles modelos mais preditivos, estão a ver a ideia? Os modelos preditivos, não é? Que vocês também estudam muito em eletrotecnia. Aliás, deixem-me-vos dizer que eu acho que a eletrotecnia tem uma vantagem incrível, porque alguns de vocês não gostam de certas disciplinas que são fundamentais, fazem mesmo a diferença depois, um dia mais tarde. Teoria de sistemas, faz mesmo a diferença mais tarde. Vocês pensam logo de outra maneira, um dia mais tarde. Agora, têm que perceber a importância disto. Ou teoria de sinal, que é verdadeiramente fundamental, pessoal. Mesmo quem não vá para a eletrotecnia, porque a matemática que vocês vão lá aprender em termos de, digamos, matemática discreta, etc., é incrivelmente útil depois noutras circunstâncias. Estão a perceber? E, portanto, vocês devem ver as disciplinas de engenharia como parafusos, estão a perceber a ideia de um sistema complexo, ok? E são necessários, muitas das vezes, juntar os parafusos para que a coisa fique, digamos, segura. E, portanto, tem a ver com isso. E depois toca andar, não é? Relativamente, tem aqui uma questão ao que o professor disse quando comparou com o EGI, sendo que do lado das empresas existe essa mesma perspectiva. Deixa-me dizer o seguinte. Ok, já percebi. É assim, muitas das empresas, de facto, eu vou-vos dizer porque é que muita gente escolhe os alunos da EGI. Não é em relação a vocês, nada disso. Atenção, nada disso. Deixa-me só para esclarecer. A minha formação de base é a vossa. Ok? A maior parte da formação de base das pessoas em gestão industrial é eletrotecnia. Uma grande parte das pessoas lá são de eletrotecnia, de base. E há outros de mecânica, etc. Uma característica importante que os alunos da EGI têm, e isto muito honestamente, há lá um conjunto de alunos muito bons mesmo, são muito bons. Ou seja, porque e vocês, mas a eletrotecnia não são? São, vocês têm alunos excelentes em eletrotecnia, mas a dispersão é capaz de ser maior. E o que eu pessoalmente noto é que os alunos lá são incrivelmente empenhados, são muito empenhados e são muito quantitativos, estão a perceber? São muito orientados, são muito quantitativos. Vocês às vezes têm, não são todos naturalmente, mas há mais dispersão na parte de eletrotecnia, porque há pessoas que não se dão bem com um conjunto de disciplinas e ficam tipo, quase como, não é desmotivados, mas quase um bocadinho dispersos, não é? E vocês têm que ter essa persistência, percebem? Vocês têm que ser mais persistentes nisso. As empresas não, as empresas, querem pessoas que sintam que podem fazer a diferença. E, portanto, há de todo o tipo, não é? Uma empresa que tenha uma base de tecnologia de automação e que chegue lá alguém que saiba de gestão industrial e que sabe de operações e que tem umas noções, portanto, fortes nesse domínio, e até porque já fez a tese num determinado domínio, faz a diferença. Vocês sabem tantos métodos quantitativos como os outros, vocês tiveram investigação operacional, estão a entender a ideia? Vocês tiveram uma série de outras disciplinas iguais, estatística, etc, não é? E até uma coisa espetacular, porque em eletrotecnia passa-se a vida a construir modelos, estão a entender a lógica? E os modelos são a base de tudo, o modelo financeiro, o modelo da banca, do seguro, o modelo seja lá do que for, e portanto não tenham qualquer complexo relativamente a isso. Vocês têm valências distintas, pronto, e eles têm outras, vocês têm outras. Portanto, isso há um mix, há pessoas lá que vão para as vossas áreas, mais para IT, e há pessoas vossas que vão para as outras, portanto vale tudo, não é? Portanto, a componente soft skills vai fazer muita diferença no momento de escolha, podem ter a certeza, está bem? Não sei se há mais alguma dúvida, queiram colocar. Ok, acho que surgiu uma questão. O professor falou em vários projetos, sempre com empresas diferentes. Neste caminho, o nosso futuro será muito nómada, ou é possível também estabelecermos numa empresa e ter produção dentro da mesma? Pois, eu falei em vários só para vos dar uma noção de diferenças, mas, por exemplo, eu acho, dou-vos um conselho, não é? Não querem ser nómadas, há uma tendência muito grande para o pessoal mais novo, e vocês são pessoas muito novas,
e deixem-me vos dizer, também já tive naturalmente a vossa idade pá, e lido com muita gente da vossa idade e arranjo emprego para muita gente, etc. Vocês têm que saber gerir bem o vosso currículo, pá. Estão a perceber? Um erro brutal é alguém que está 3 meses nesta empresa, depois fica 4 na outra, e depois 8 meses naquela, 1 ano naquela, pá, esqueçam. Isso aí é muito mau. E muita gente não aguenta porque acha logo que ao fim de 2 meses já não é aquilo e não sei quanto e já muda. Não podem fazer isso. Vocês têm que mostrar persistência, capacidade de resistência. Estão a entender que foi como o vosso curso. Estão a entender? Havia um conjunto de disciplinas que o pessoal todo detestava, mas vocês, pá, faz parte, pessoal. Toca a enfrentar isso. Portanto, é muito importante vocês terem isso. Não, hoje em dia as empresas, felizmente, proporcionam percursos evolutivos muito interessantes. Umas talvez mais do que outras, mas as empresas, muitas das vezes, pá, as pessoas pensam que as melhores empresas são aquelas bonitas por fora, por dentro, com ar-condicionado e não sei quanto e tal. Opa, e às vezes não são. Às vezes essas têm um ambiente terrível, estão a entender a ideia de quase cortar à faca, não é? Há empresas mais pequenas, mais ad hoc, às vezes, mas onde há um ambiente verdadeiramente de sinceridade, estão a entender a ideia, onde a pessoa pode progredir. Por exemplo, quando se vai para uma empresa pequena, a probabilidade de se aprender mais é muito maior numa empresa pequena. Porquê? Porque você vai ter que lidar com áreas muito distintas. Estão a perceber? Numa grande, geralmente a pessoa vai para aquela área. Pronto. Agora, quem quiser ter, digamos, aquela ambição de, epá, eu quero ter uma carreira internacional, naturalmente se for para uma multinacional, por exemplo, se vocês forem trabalhar, sei lá, para uma Bosch, e se me derem nas vistas, vocês ao fim de algum tempo vão ser convidados a ir, sei lá, para a Bosch México. E vocês dizem, pô, então que tem que ir para o México? Têm, porque faz parte dessas empresas as pessoas passarem por vários locais em várias partes do mundo. Estão a entender a ideia? E vão para a Índia, e vão para... Opá, vão ter que ficar 3 anos na China, e 2 anos não sei aonde, na Nigéria. Estão a entender? Seja lá o que for. Tem um exemplo engraçado de um aluno que foi de eletrotecnia, pá, que foi meu aluno numa cadeira de operações. Ele andava em telecomunicações na altura. E ele, na altura, escolheu operações por opção. Já foi há uns anos. E ele, no fim de assistir a umas aulas, veio ter comigo e disse-me assim, ó professor, eu andava em telecomunicações e ando em telecomunicações, mas eu, de facto, eu não quero, não quero a minha vida... queria mais gestão industrial, gostei disto aqui de operações e queria ter uma formação nesta área e tal. Então, na altura, ele disse, se eu pudesse fazer uma dissertação nesse domínio e tal. Eu arranjei-lhe uma dissertação, ele fez uma dissertação na Bosch. E, na altura, fez uma dissertação na Bosch, na parte de gestão industrial. E ele, a seguir, acabou o curso, foi a primeira pessoa, ele e outro colega de curso, foi os que eu arranjei de eletrotecnia, foram os primeiros a entrar no Kaizen Institute para gestão industrial. Os primeiros, sem ser de gestão industrial, foram eles. Eles estiveram lá, não sei, 2 ou 3 anos, passado 2 anos ou qualquer coisa, eu encontrei uma vez no aeroporto e perguntei, pensei que ele estava no Kaizen. Não, ele já não estava no Kaizen, estava numa consultora inglesa de operações no domínio da área farmacêutica. Passados, 2 anos, voltei a encontrá-lo. Aliás, não, ele ligou-me, ele sempre vinha ao Porto, ligava-me para ir almoçar até comigo, para a gente falar um bocado. Passados, 3 anos, ele ligou-me a perguntar se eu não arranjava alunos para trabalhos de gestão industrial. Eu perguntei onde é que ele estava na Nigéria. Eu disse, está na Nigéria? Diz ele, vim para a Nigéria, porque estou aqui numa equipa de gestão industrial. Conhecem aquela empresa grande de Rocket Internet, já ouviram falar? A Rocket Internet, aquela empresa que é o maior operador em África, em tecnologia de internet, etc. Eles têm sede até no Porto, para a parte do IT. Ele foi para a Nigéria, para a parte das operações, esteve lá 2 anos, a seguir fez um MBA no INSEAD. O INSEAD é a melhor escola do mundo de gestão, E, portanto, ele, depois disso, foi para responsável da Microsoft em Londres. Portanto, estão a ver este tipo de percurso, estão a entender? E era um aluno normal, mas sabia o que queria, estão a entender? Era um aluno normal, não era um aluno de... Não. E ele atualmente está numa empresa muito conhecida até aqui no Porto. E, portanto, só para vos dizer o seguinte, depende muito, digamos, vocês não têm que estar agora a decidir a vossa vida, mas uma coisa é certa, têm é que experimentar e a formação de banda larga é muito importante, isso para vocês é uma vantagem, não é? E, portanto, o ser nómada vai depender dos vossos próprios desafios pessoais, não é? Mas eu diria que vocês a cada mais ou menos, pelo menos 3 a 5 anos é importante vocês manterem isso. Sempre fácil encontrar empregos ambiciosos em Portugal nesta vertente.
Pá, assim, a vertente que é mais importante nos dias de hoje é tudo que tem a ver com tecnologia, gestão, etc. Vocês mesmo vão trabalhar, sabe, para a FASEC, seja lá onde for, vocês podem ir para lá para técnicos de uma coisa qualquer, não é? Mas ao fim de algum tempo vão ter que gerir uma equipa, gerir projetos, seja lá o que for, se tiverem capacidade para isso, pá, senão, pronto, um dia mais tarde vão querer montar uma empresa ou criar um startup ou lá o que é, vão ter que saber gerir, portanto, isso está sempre, não é? E funcionam sempre assim. Há aqui outra pergunta, como é que funcionam as teses sem regime empresarial? Opa, quer dizer, são iguais às outras, é colocado um problema e vocês fazem a tese sobre esse problema na empresa, não é? Geralmente, e basicamente é isso. Atenção que uma tese não é uma dissertação, não é um estágio, pá, ok? As pessoas confundem isso com um estágio, não é? O estágio é fazer qualquer coisa, a tese geralmente é focada num problema específico. Estão a entender a ideia? Um problema que pode geralmente é complexo, não é? Mas geralmente é isso, não é? Portanto, as teses de mestrado, geralmente as empresas propõem ideias à faculdade e depois os alunos escolhem, não é? Pronto, basicamente é isso. Estão-me a perguntar se é valorizado o engenheiro que faz este tipo de trabalho. Opa, é muito valorizado, é claro. Opa, atenção, que isto depende terrivelmente, pá, depois de cada um, pá, estou a entender? Pá, sei lá, conheço muita gente, pá, tem percursos muito interessantes a nível industrial e não só, pá, porque são áreas muito procuradas. Isso é muito diferente no estrangeiro. Opa, há uma diferença no estrangeiro, não é? No estrangeiro os níveis de vencimento são muito superiores, geralmente, não é? Ou seja, dito de outra forma, em Portugal são grandes para os topos da carreira. Estão a entender a ideia? Por exemplo, um CEO em Portugal é capaz de ganhar tanto ou mais que na Alemanha, que é uma coisa curiosa, não é? Mas na Alemanha os vários níveis ganham-se melhor do que aqui, ou na Irlanda, ou seja lá o que for. Não é? Estão a entender? E, portanto, agora, pá, pronto, é essa tal não é dificuldade, é essa situação. Agora, o que é que acontece? Quando se vai para empresas, hoje em dia, e há muitas já muito organizadas, elas já têm, digamos, todo um roadmap de progressão de carreira. Estão a entender? Por exemplo, se vocês forem para a Sonai, ou para o Grupo Amorim, ou para uma consultora, sei lá qual for, vocês entram para um determinado nível, percebem? E consoante a vossa avaliação, ano a ano, vocês vão subindo. Vão subindo, e vocês sabem ao fim de 4 anos quando é que vão estar a ganhar, em proporção. Mas depois há uns prémios, podem ter umas progressões maiores, e portanto, não é assim muito linear, mas diria que são áreas muito boas, pá. É assim, atualmente é uma situação complexa o que está a passar devido a esta história, enfim, da pandemia, não é? Como sabem, não é? Mas as áreas de engenharia são áreas muito, muito, muito procuradas. Qual é a sugestão para um estudante de eletro começar o percurso de receber um cargo? Receber como? Não estou a perceber a pergunta. O Acho que a percurso para questão foi um receber... bocado mal feita. De começar, ou seja, o que é que a pessoa deve fazer até chegar ao cargo de CEO? Ou Sim, penso que é equivalente? isso. Opa, isso há montes de gente, porque quer dizer, é assim, olha, há pessoas que chegam a esses cargos porque criam o seu próprio negócio, não é? Por exemplo, não é? Mas quem não faz isso e vai para uma empresa qualquer, não é? Pá, uma coisa é certa, ninguém consegue chegar a um cargo deste género num ano ou em 2, não é? Isso metam-se na cabeça, não é? Nem em 3, não é? Vai depender muito do tipo de empresa. Mas há um percurso geralmente relativamente longo, porque vocês estiverem numa empresa, vocês forem bons, vocês ao fim de 5 anos, ou seja, numa empresa, vocês podem estar numa posição de destaque, estão a entender? Portanto, isso acontece. Isso acontece. Muitas das vezes, o que é que as pessoas fazem? As pessoas, por exemplo, vão para uma empresa, há pessoas que querem empregos em que a própria empresa funcione como uma valorização de currículo, estão a entender? Portanto, quem vai para uma determinada empresa, há pessoas, por exemplo, sei lá, geralmente para as consultoras, muita gente vai para as consultoras, só está lá tipo 1 ano e meio ou 2 anos, não é? Ou porque não aguenta, porque aquilo é muito trabalho, é muito ritmo, ou seja lá o que for, não é? Muita gente não aguenta, pá, não tem horas, toca andar, a McKinsey, aquilo não é horas, pá, são 60 horas por semana, 70, aquilo, pá, não é para qualquer um, aquilo é brutal, é não ter família, não ter, e muita gente não está para isso. Opa, só que ao fim de 1 ano, ao fim de 2, vocês já passaram por lá. Quando vocês negociarem aí para uma Sonai ou para uma empresa qualquer grande em Portugal, estão a entender?
para, sei lá, uma qualquer, para uma Navigator, para a Mourinho, não sei o quê, que estejam aí a pedir pessoas com um determinado perfil, vocês aí conseguem negociar um package salarial muito mais atrativo. Estão a entender a lógica? E, portanto, muita gente usa isso como alavanca, percebem? Muita gente usa essas coisas como alavanca. Quando as pessoas vão para uma empresa e começam a fazer um bom trabalho, começa-se a criar uma relação de dependência, percebem? A empresa começa a ficar dependente dessa pessoa e essa pessoa começa a valer, não é? Estão a entender a lógica? Agora, também há certo que há empresas, as empresas pequenas às vezes pode ser mais difícil essa lógica de progressão, porque se a empresa for pequena, se tiver uma lógica mais familiar, estão a entender a ideia? Há uma tendência para as pessoas se cristalizarem nesses locais, percebem? Hoje em dia já começam a aparecer empresas que de facto profissionalizaram a gestão e portanto já não têm esse problema. Pá, progride quem for melhor. É tão simples como isso, percebem? Depende muito de vocês, mas que há muitas oportunidades ó, pessoal. Não tenham dúvidas quanto a isso. Opa, o único conselho que eu vos dou, a sério, podemos dar muitos, mas um que eu vos dou, procurem ser mesmo bons no que fazem. É sério, pode parecer vago, mas é o melhor conselho que vos podia dar. Vocês forem bons, não há problema rigorosamente nenhum. E então, por exemplo, nestas áreas, então, por exemplo, na outra semana uma empresa tem pedido um monte de gente, por exemplo, para trabalhar na parte mais, para casa, é uma empresa de automação, uma empresa de automação de top, uma multinacional, que faz máquinas super complicadas para vários tipos de indústria, para a BMW, para a Audi, etc. Mas é muita automação, aquilo tem mesmo muita automação, mecânica e automação industrial, portanto, sistemas de imagem, muitos sensores, muitos robôs, muitos sistemas de movimentação, muitos servos, muito quadro elétrico, etc. E essa empresa, como dou muito bem com eles, já fiz lá vários trabalhos, aliás, eles estão-me a pedir se eu consigo arranjar pessoas, por exemplo, na área eles precisam urgentemente formar uma equipa de software. Alguém que perceba software, olha aquilo que vocês dão mais dos ERPs, mais um bocadinho alto nível, o MES, etc. Estão a ver que vocês depois dão isso em automação. Eles precisam disso, do pé para a boca. Não se consegue arranjar. Não se consegue arranjar. E, portanto, se vocês conhecerem até alguém que queira, esta empresa está localizada, por exemplo, ali à entrada de Ovar, não é? Está super bem localizada em termos de acessos e podia ser interessante, não é? Portanto, são áreas muito importantes e interessantes. E pronto, há muita coisa, não é? Há muita coisa, vocês estão numa área muito forte, portanto, tentem, mas ser bons, que vão ver que não vão faltar oportunidades. Obrigado, professor. Acho que vamos só esperar um bocadinho a ver se alguém faz alguma questão, senão vamos encerrar a sessão. Está bem. Espero ter ajudado. De qualquer forma, vocês tiverem depois alguma dúvida, não hesitem, se eu puder vos ajudar, não é? E escolhem bem, não é escolherem bem, pensem bem nisso. Vocês já agora são uma nota, que é uma coisa, eu não sei, alguns poderão fazer. Eu, quando era estudante, quando fiz curso com vocês, era uma coisa que eu sempre fiz, eu gostava muito de aprender muito para além do que eu aprendia na faculdade. E na faculdade era uma componente formal, muitas das vezes eram as bases, estão a perceber? Era importante para a pessoa perceber a eletrónica, tinha que saber, de facto, como é que as coisas funcionavam, como é que o transistor funcionava, etc, etc. Isso era fundamental. Perceber as relações de largura de banda, enfim, ruído, essa tralha toda, importante. Só que depois, como as disciplinas dão isso é fundamental para eu conseguir, digamos, projetar, conceber, mas eu também tenho que saber o que deve existir no mercado sobre isso. Eu sempre tive essa preocupação de complementar essa minha formação na faculdade com uma formação mais de terreno. Estou a entender a lógica? E isso, para mim, fez a diferença muito grande, percebem? Porque, por exemplo, eu quando ensinava microprocessadores na faculdade, há muitos anos eu fui responsável pelas disciplinas de microprocessadores e dei muitas vezes automação, etc. Eu ensinava aquilo, mas tinha feito muito projeto no terreno já com aquilo, estou a entender a ideia, isso ajudava-me a ensinar de forma diferente, ou a programar em C, sei lá, em C, em Embedded C, por exemplo, onde tinha feito muito projeto nessas áreas. E isso ajuda, e eu noto que isso é a grande diferença, que pode fazer talvez num engenheiro. Estão a perceber? É aliar a capacidade de saber fazer, conceber, com uma capacidade também de executar se fosse necessário, porque quem já executou concebe de forma diferente. Estão a perceber? Quem já fez placas concebe
quando vai desenhar, desenha de forma diferente. Isso é muito importante. Da mesma forma que a gestão industrial, estão a perceber? Quem a tirar o partido, sei lá, nas férias e trabalhar, fazer qualquer coisa. Eu sempre fui desde miúdo trabalhar nas férias, por exemplo, e isso permitiu-me perceber montes de coisas, permitiu-me perceber o quanto infeliz são certos locais de trabalho, o quanto difícil é para as pessoas que estão não sei quantas horas agarradas a uma máquina, estão a entender? E a gente tem que perceber isso, a importância de proporcionar melhores condições às pessoas, das coisas trabalharem mais, sermos mais produtivos para que as pessoas possam ganhar mais. Isso, digamos, vocês podem ler isso em livros, mas isso aprende-se muitas das vezes no terreno. Vocês deviam ter essa preocupação muito grande de tentarem fazer estágios. Já agora uma sugestão que eu dava aí aos núcleos para os estudantes, procurem fomentarem isso. Hipóteses das pessoas para fazerem isso. Por exemplo, o pessoal de gestão industrial faz terrivelmente isso. E isso aí é um ponto importantíssimo para o currículo. Estão a entender a ideia também. E não é só para o seu currículo, é importante para a formação da pessoa, percebem? Sim. Surgiu só aqui uma questão, perguntar se existem projetos na área para alunos de segundo, terceiro ano. Parecem, sim, existem. Imaginem que vocês diziam assim, sim, isso é possível. Imaginem, por exemplo, vocês diziam assim, olha, nós estamos muito interessados, eu gosto muito de análise de dados e queria aprender a trabalhar com R, não é? Ou em Python, a fazer uma coisa qualquer. Pronto, e vocês podem, exatamente, e podem começar, porque não? Olha, vou tentar fazer aqui um modelo de simulação já, claro, isso é possível. Como? Neste caso, por exemplo, via Inesc, por exemplo, já tive isso várias vezes com alunos dessa maneira, não é? O que é muito importante nessas circunstâncias é as pessoas manterem alguma disciplina. Estão a entender, pessoal? Quando estou a dizer disciplina, se vocês dizem que vão começar a dedicar-se lá meia tarde a isso, percebem a ideia? Era importante terem essa disciplina. Eu estou a dizer que ser importante era para vocês. Estão a perceber a lógica? Ter essa disciplina. Pessoal, acreditem o que eu vos estou a dizer. Sem disciplina não adianta nada. Não vamos a lado nenhum. Ninguém joga sem disciplina. Estão a entender a lógica? E é este princípio, que vocês têm que ter. Aliás, eu digo-vos uma coisa, mas digo-vos sinceramente, eu quando andei a estudar com vocês, não havia de todo as possibilidades que existem agora, de possibilidades de fazer montes de coisas e trabalhos. E, portanto, vocês agora, com o tempo, há montes de tempo, de facto, numa semana, e, por exemplo, eu fazia isso na altura dedicava-me a fazer isso, andava a fazer circuitos de eletrónica, ia programar em código-máquina, e a fazer placas e controladores e não sei o quê. E eu gostava de fazer isso, mas era uma forma que eu tinha de desenvolver. E vocês podem ter essa possibilidade de o fazerem, percebe? E eu acho que sim, acho que podem fazer isso. E se alguém depois estiver interessado, e havendo agora melhores condições passando o Covid, por exemplo, vocês conseguem integrar projetos, coisas concretas ali tipo no Inesc, não é? Por exemplo, não é? Começar, sei lá, gostam de simulação? Claro, toca já começar a aprender a trabalhar uma ferramenta de simulação. Estão a entender a lógica? E começam a simular uma coisa que gostassem de fazer. Vou simular um McDonald's, por exemplo. Pronto, bom exercício, não é? Toca a simular um McDonald's, por exemplo, não é? Ou vou simular uma coisa qualquer que vocês conheçam, sei lá. E isso é um exemplo, é a melhor maneira para se aprender. Ou então depois integrar mesmo uma equipa de projeto numa coisa qualquer. Claro, isso é possível, sem problema nenhum. Não é? Certo. Obrigado, professor. Está bem? Pronto. Acho que não há mais questões. Queria só primeiro agradecer ao professor a presença e acho que foi uma mais-valia.